E se eu te dissesse que a série que marcou uma geração pode não ser apenas ficção? Que por trás de Hawkins, do mundo invertido e das crianças com habilidades psíquicas existe um projeto real, envolto em documentos secretos, teorias militares e experimentos que nunca deveriam ter vindo à tona. Hoje, você vai descobrir as semelhanças assustadoras entre Stranger Things e o projeto Montauk, uma investigação que muitos acreditam ter sido apagada da história oficial. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens sombrias do projeto Montauk, entender sua ligação com o experimento Filadélfia, analisar relatos de controle mental, portais dimensionais, manipulação do tempo e crianças usadas como cobaias. Vamos comparar ponto a ponto com a série da Netflix e responder a pergunta que não quer calar: Stranger Things foi inspirado em fatos reais? Ou a realidade foi ainda mais perturbadora do que a ficção? Se você gosta de mistérios, conspirações e histórias que desafiam tudo o que te contaram, já se inscreve no canal, deixa o like agora. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. E não esquece de clicar no botão de hypar esse vídeo para fortalecer o canal. E já que estamos falando de proteção contra coisas que não podemos ver, que tal proteger também a sua visão? A Hook traz óculos de sol com proteção UV400, bloqueando os raios invisíveis que fazem tanto dano quanto qualquer experimento secreto. Com armação em ABS de alta resistência, design planejado e modelos com lentes polarizadas, você enxerga o mundo com clareza, sem distorções. E nesse verão tem promoção. Na compra de 2 óculos, você ganha 15% de desconto. Na compra de 3, o desconto sobe para 30%. Proteja seus olhos, eleve seu estilo e veja a realidade como ela realmente é. Acesse agora e aproveite. Quando Stranger Things estreou, foi apresentado ao público como uma homenagem aos clássicos dos anos 80. Spielberg, Stephen King, ficção científica, amizade e aventura. Mas conforme a série avançava, algo começou a incomodar os espectadores mais atentos. A história parecia detalhada demais. Os conceitos científicos soavam específicos demais, e certas ideias, antigas demais para serem apenas invenção moderna. Os criadores da série, os irmãos Duffer, sempre afirmaram que se inspiraram em teorias científicas reais, documentos desclassificados e projetos governamentais obscuros. E isso, por si só, já levanta uma questão inquietante. Por que um simples entretenimento escolheria justamente esses temas? Portais dimensionais, experiências psíquicas em crianças, manipulação da mente, isolamento de cidades inteiras e laboratórios escondidos sob uma fachada inocente. A própria cidade de Hawkins não parece apenas um cenário fictício. Ela representa um arquétipo recorrente em teorias conspiratórias. Pequenas cidades americanas próximas a bases militares, instalações de pesquisa ou locais de testes secretos. Lugares onde o silêncio é regra, onde moradores veem coisas estranhas, mas aprendem a não fazer perguntas. Outro ponto curioso é a escolha do período histórico. Os anos 70 e 80 não foram apenas uma era de nostalgia. Foram décadas marcadas pela Guerra Fria, pela paranoia nuclear e por uma corrida silenciosa por supremacia tecnológica e mental. Enquanto o público era distraído com filmes e música, governos investiam bilhões em projetos secretos ligados à mente humana, percepção da realidade e possibilidades que iam além da ciência convencional. A série introduz o conceito do mundo invertido, uma dimensão paralela que coexiste com a nossa, invisível, mas conectada. Para muitos teóricos, isso não é apenas ficção. A ideia de universos paralelos já existe na física teórica há décadas, especialmente na mecânica quântica. O que intriga não é a existência dessa teoria, mas a forma como a série a apresenta, como algo acessível, manipulável e perigoso. Outro elemento central é o uso de crianças como peças-chave. Em Stranger Things, crianças possuem uma sensibilidade maior, capacidades que adultos não conseguem replicar. Essa narrativa toca diretamente em uma das teorias mais perturbadoras já discutidas: a de que mentes jovens seriam mais maleáveis, mais abertas a estados alterados de consciência e, portanto, mais úteis em certos tipos de experimentos. Nada disso é apresentado de forma aleatória. Cada detalhe parece carregado de intenção. A numeração das crianças, o isolamento emocional, o treinamento forçado, a ausência de nomes próprios, tudo isso cria uma sensação desconfortável de desumanização. E essa estética não surgiu do nada.
Ela ecoa relatos, livros e histórias que circulam há décadas fora do grande público. O laboratório de Hawkins é outro ponto que desperta suspeitas. Um prédio aparentemente comum, mas que esconde corredores subterrâneos, salas de contenção, cientistas que sabem mais do que dizem e uma relação muito próxima com autoridades militares. Para teóricos da conspiração, essa é uma representação clássica de instalações caixa preta, lugares onde nada entra oficialmente e nada sai publicamente. A série também brinca com a ideia de encobrimento. Mortes explicadas de forma conveniente, histórias oficiais que não batem com os fatos, autoridades pedindo silêncio para o bem comum. Esses elementos não apenas aumentam a tensão narrativa, mas refletem um medo real e histórico, o de que verdades inconvenientes sejam enterradas em nome da estabilidade social. Outro aspecto que chama atenção é a forma como Stranger Things mistura ciência com algo quase espiritual. Telecinese, visões remotas, comunicação além do espaço físico. Isso levanta uma questão interessante. Até que ponto a ciência moderna ignora fenômenos que não consegue explicar? E se aquilo que chamamos de poderes for apenas uma compreensão incompleta da mente humana? Para muitos espectadores, a série funciona em dois níveis. Na superfície, é entretenimento. Mas em um nível mais profundo, parece um convite à dúvida. Um lembrete de que nem tudo que é rotulado como ficção surgiu apenas da imaginação. Às vezes, a ficção é apenas uma forma segura de falar sobre temas que, se apresentados como reais, causariam pânico ou descrédito imediato. Há quem acredite que Stranger Things faz parte de algo maior, uma forma de aclimatação cultural. A ideia de introduzir conceitos chocantes ao público aos poucos, diluídos em séries, filmes e histórias aparentemente inocentes. Assim, quando algo semelhante surgir na realidade, não causará choque, apenas reconhecimento. Coincidência ou não, muitos conceitos antes considerados absurdos hoje são discutidos abertamente. Multiverso, simulações da realidade, manipulação cognitiva, vigilância em massa. O que antes parecia ficção científica, agora aparece em artigos acadêmicos, conferências e documentos oficiais. Então fica a pergunta: Stranger Things apenas bebeu dessas ideias ou apenas as traduziu para o grande público? Será que a série inventou seus mistérios ou apenas reorganizou peças que já existiam, espalhadas em arquivos esquecidos, teorias marginalizadas e histórias sussurradas por décadas? Talvez o maior mérito da série não seja assustar com monstros, mas plantar uma dúvida silenciosa. E se o verdadeiro terror não estiver em outra dimensão, mas escondido na nossa própria história? À medida que Stranger Things avança, as semelhanças com relatos ligados ao Projeto Montauk deixam de parecer simples coincidências e passam a formar um padrão inquietante. Para muitos pesquisadores independentes e teóricos da conspiração, a série não apenas se inspirou vagamente em ideias genéricas, mas reproduziu estruturas, personagens e dinâmicas extremamente específicas. Um dos paralelos mais evidentes está na personagem 11. Na série, ela é uma criança criada dentro de um laboratório, separada do mundo exterior, submetida a treinamentos psicológicos intensos e identificada não por um nome, mas por um número. Essa representação ecoa diretamente os relatos associados ao projeto Montauk, onde crianças supostamente selecionadas eram catalogadas, numeradas e privadas de identidade para facilitar o controle mental. Segundo as histórias atribuídas a Montauk, essas crianças eram escolhidas por apresentarem alta sensibilidade psíquica, muitas vezes relacionadas a traumas ou perfis neurológicos específicos. Em Stranger Things, 11 também não surge como uma criança comum. Ela possui habilidades telecinéticas, telepáticas e uma conexão direta com outras dimensões. A semelhança não está apenas no poder, mas no método: isolamento, repetição, punição e condicionamento. Outro personagem-chave é o Dr. Martin Brenner, o cientista responsável pelo laboratório de Hawkins. Frio, calculista e obcecado por resultados, Brenner representa o arquétipo do pesquisador que acredita que os fins justificam os meios. Em relatos ligados ao projeto Montauk, surge frequentemente a figura de cientistas civis trabalhando lado a lado com militares, sem qualquer supervisão ética pública. Um nome que aparece com frequência nesses relatos é Dr. Duncan Cameron, supostamente envolvido em pesquisas de controle mental e projeção da consciência. Embora a série não cite Cameron diretamente,
Muitos veem em Brenner uma fusão simbólica de vários pesquisadores associados a projetos secretos do século XX. A ideia de um cientista que enxerga crianças como ferramentas e não como seres humanos é um elo narrativo poderoso entre ficção e teoria. O próprio laboratório de Hawkins apresenta semelhanças estruturais com a base de Montauk, localizada em Camp Hero, Nova York. Ambas são descritas como instalações aparentemente inofensivas por fora, mas que escondem complexos subterrâneos altamente restritos. Túneis, salas blindadas, áreas de contenção e equipamentos avançados surgem tanto na série quanto nos relatos sobre Montauk. Outro ponto de conexão está na presença militar constante. Em Stranger Things, soldados armados controlam o perímetro, monitoram civis e participam de operações de encobrimento. Em Montauk, segundo testemunhos, o projeto teria sido financiado e protegido por forças militares, funcionando fora do alcance de auditorias tradicionais. O silêncio, nesses casos, não seria uma opção, mas uma exigência. A série também apresenta o uso de tanques de privação sensorial, onde 11 entram em estados alterados de consciência para localizar pessoas ou acessar outras realidades. Curiosamente, relatos ligados ao projeto Montauk mencionam técnicas semelhantes, combinando privação sensorial, frequências sonoras e estímulos eletromagnéticos para expandir a percepção humana. Essa técnica lembra diretamente experiências conduzidas por pesquisadores como John C. Lilly, que defendia que a mente, quando privada de estímulos externos, poderia acessar camadas profundas da realidade. Stranger Things transforma isso em narrativa visual, mas a base conceitual já existia décadas antes. Outro paralelo inquietante envolve o uso do trauma como catalisador. Em Montauk, acredita-se que crianças traumatizadas seriam mais suscetíveis a estados dissociativos, facilitando experiências psíquicas. Na série, 11 é constantemente submetida a situações de estresse extremo, dor emocional e medo, e é justamente nesses momentos que seus poderes se manifestam com maior intensidade. Há também semelhanças na ideia de portais dimensionais. Em Stranger Things, o portal é aberto como resultado direto de experimentos humanos. Não é um fenômeno natural, mas provocado. Relatos sobre Montauk falam de tentativas de rasgar o tecido da realidade, acessando outros planos de existência através da mente humana amplificada por tecnologia. O mundo invertido pode ser interpretado como uma representação visual de descrições vagas encontradas nesses relatos. Um lugar semelhante ao nosso, porém corrompido, instável e hostil. Alguns teóricos sugerem que a série simplifica algo muito mais complexo, traduzindo conceitos difíceis em imagens compreensíveis ao público. Outro personagem que gera debates é Henry Creel, Vecna, apresentado mais tarde na série. Um ser humano que desenvolveu habilidades psíquicas extremas, rompendo limites naturais. Para alguns, ele representa o resultado final do tipo de experimento que Montauk supostamente buscava. Não apenas crianças com poderes, mas entidades capazes de manipular realidades inteiras. Nos relatos conspiratórios, também existe a ideia de que nem todos os experimentos deram errado. Alguns teriam sido bem-sucedidos, mas seus resultados foram considerados perigosos demais para a divulgação. Stranger Things dramatiza essa possibilidade ao mostrar que aquilo que é criado pode escapar ao controle. Talvez o paralelo mais perturbador seja o encobrimento sistemático. Em ambos os casos, autoridades manipulam narrativas, criam histórias falsas, substituem corpos, silenciam testemunhas e sacrificam indivíduos em nome da estabilidade coletiva. A verdade, quando existe, permanece fragmentada. Ao observar essas semelhanças, surge uma pergunta inevitável. Stranger Things criou personagens inspirados vagamente em teorias, ou reconstruiu, peça por peça, uma história que nunca deveria ser recontada. Talvez a série não esteja revelando segredos, mas reciclando ecos de algo que ainda assombra os bastidores da história moderna. E se Hawkins nunca foi apenas uma cidade fictícia? E se Montauk nunca foi apenas uma teoria? Talvez, no fim, a diferença entre ficção e realidade seja apenas o quanto estamos dispostos a acreditar. Quando falamos de projetos secretos, poderes sobre-humanos e experimentos fora dos limites da ciência convencional, é fundamental separar 3 camadas. O que é oficialmente documentado, o que é parcialmente confirmado e aquilo que permanece no campo das teorias da conspiração.
Ainda assim, mesmo dentro dos arquivos públicos dos Estados Unidos, existem registros que desafiam a ideia de que tudo isso seja apenas fantasia. Durante a Guerra Fria, o medo de que a União Soviética estivesse desenvolvendo soldados com habilidades psíquicas levou o governo norte-americano a financiar pesquisas não convencionais. Esse não é um boato. Programas como MK-Ultra, Grill Flame e, mais tarde, o projeto Stargate foram oficialmente reconhecidos e tiveram documentos desclassificados. O projeto Stargate, encerrado nos anos 1990, investigou a chamada visão remota, a capacidade de obter informações sobre locais, pessoas ou objetos sem o uso dos sentidos tradicionais. Os relatórios indicam que militares e civis treinados eram capazes, em alguns casos, de descrever instalações secretas, bases estrangeiras e até testes armamentistas com um grau de precisão considerado estatisticamente significativo por alguns analistas da época. Embora o programa tenha sido oficialmente encerrado sob a alegação de resultados inconsistentes, o simples fato de ter sido financiado por décadas já levanta uma questão desconfortável. Por que investir milhões de dólares em algo completamente impossível? É nesse ponto que as teorias de poderes sobre-humanos começam a emergir. Alguns documentos mencionam habilidades além da visão remota, como influência sobre sistemas eletrônicos, percepção antecipada de eventos e até interferência mental à distância. Essas capacidades nunca foram oficialmente confirmadas como reais, mas aparecem de forma recorrente em relatos internos e memorandos experimentais. Paralelamente a isso, surge o mito e a controvérsia da Área 51. Oficialmente, trata-se de uma base de testes aeronáuticos no deserto de Nevada. Documentos desclassificados confirmam o desenvolvimento de aeronaves como o U-2 e o SR-71 Blackbird. No entanto, a área sempre esteve cercada de um nível de sigilo que alimentou especulações muito além da engenharia aérea. Ex-militares e funcionários civis afirmaram ao longo das décadas que a Área 51 também teria abrigado pesquisas avançadas envolvendo tecnologia não convencional, biotecnologia e estudos da consciência humana. Embora essas alegações não tenham comprovação oficial, o padrão de silêncio e negação sistemática contribuiu para o crescimento dessas teorias. Alguns relatos mais extremos falam de soldados treinados para desenvolver habilidades como telecinese, telepatia e manipulação de campos energéticos. Esses testemunhos aparecem em entrevistas, livros e depoimentos não oficiais, frequentemente desacreditados pela mídia tradicional. Ainda assim, muitos desses relatos seguem um padrão semelhante: treinamento intensivo, uso de frequências sonoras, isolamento sensorial e estados alterados de consciência. É importante destacar que nenhum documento público confirma oficialmente a existência de soldados telecinéticos operacionais. No entanto, documentos do Departamento de Defesa mostram interesse contínuo em compreender os limites da mente humana, principalmente no que diz respeito à percepção, tomada de decisão e antecipação de ameaças. Outro ponto intrigante envolve o conceito de psicoeletrônica, a interação entre mente humana e sistemas tecnológicos. Alguns arquivos desclassificados mencionam testes para avaliar se operadores poderiam influenciar sensores, radares ou sistemas computacionais apenas por intenção mental. Mais uma vez, os resultados são descritos como inconclusivos, mas nunca classificados como impossíveis. Esses estudos ajudam a entender por que projetos como Montauk, mesmo sem confirmação oficial, parecem plausíveis para muitos pesquisadores independentes. Quando se observa o histórico real de investimentos em pesquisa psíquica, controle mental e estados alterados de consciência, fica claro que o governo norte-americano esteve disposto a explorar caminhos que hoje seriam considerados controversos ou antiéticos. Outro elemento recorrente nos documentos é o uso de trauma psicológico como ferramenta de condicionamento, algo amplamente confirmado no MK-Ultra. Embora o objetivo declarado fosse controle mental e resistência a interrogatórios, alguns pesquisadores acreditavam que estados extremos de estresse poderiam desbloquear capacidades latentes da mente. Isso conecta diretamente os fatos documentados às teorias mais ousadas. Se o trauma pode fragmentar a mente, alguns acreditavam que essa fragmentação permitiria acesso a camadas mais profundas da consciência. Um conceito que hoje
ainda divide neurocientistas e psicólogos. No meio de tudo isso, permanece uma pergunta incômoda. Se esses projetos foram oficialmente encerrados, por que tantos arquivos permanecem censurados? Por que testemunhas continuam surgindo décadas depois, muitas vezes contando histórias semelhantes, sem contato entre si? Céticos afirmam que tudo se trata de exagero, confusão ou busca por atenção. Já os teóricos da conspiração acreditam que os projetos nunca terminaram, apenas mudaram de nome, de local e de método. Stranger Things, nesse contexto, deixa de parecer apenas entretenimento. A série não afirma que esses poderes existem, mas apresenta um mundo onde eles foram explorados, testados e escondidos. E talvez seja justamente isso que a torna tão perturbadora. Ela se encaixa perfeitamente nas lacunas deixadas pelos documentos oficiais. No fim, a verdade pode estar em algum lugar entre o que foi revelado e o que nunca será. Mas uma coisa é certa: a própria história oficial dos Estados Unidos prova que, quando se trata da mente humana, nem tudo que parece impossível foi ignorado. Algumas portas foram abertas, algumas experiências aconteceram, e nem todas as respostas vieram a público. Ao longo deste vídeo, atravessamos uma linha tênue, quase invisível, entre ficção e realidade. Começamos com uma série aparentemente criada para entreter, mas terminamos diante de perguntas que não encontram respostas simples. Stranger Things pode até se apresentar como fantasia, mas suas bases narrativas repousam sobre algo muito mais profundo: o histórico real de experimentos secretos, projetos governamentais obscuros e a busca humana por ultrapassar limites que talvez nunca devessem ser cruzados. Os documentos desclassificados provam que os Estados Unidos investigaram controle mental, percepção extrasensorial, visão remota e estados alterados de consciência. Isso não é teoria, é fato histórico. O que permanece em debate é até onde essas pesquisas realmente foram, e o que nunca chegou ao conhecimento público. Projetos oficialmente encerrados, como o MKUltra e o Stargate, deixam para trás lacunas difíceis de ignorar. Arquivos censurados, testemunhos fragmentados, relatórios contraditórios. Quando colocamos isso lado a lado com relatos sobre Montauk, Área 51 e supostos treinamentos de habilidades psíquicas em militares, surge um padrão inquietante: o de uma curiosidade institucional que nunca desapareceu por completo. Stranger Things não afirma que esses eventos aconteceram exatamente como apresentados, mas a série faz algo talvez mais perigoso: ela normaliza a pergunta. E ao fazer isso, convida o público a olhar para trás, para a própria história moderna, e questionar o quanto realmente sabemos sobre o que foi feito em nome da segurança nacional, do avanço científico ou da supremacia estratégica. Talvez o maior terror da série não esteja no mundo invertido, mas na possibilidade de que a mente humana tenha sido tratada como território de guerra. Que crianças, soldados e civis tenham sido vistos não como indivíduos, mas como ferramentas. Que o limite entre ciência e ética tenha sido cruzado em silêncio. As teorias da conspiração existem porque nem todas as histórias foram encerradas com explicações claras. Onde há sigilo excessivo, surgem dúvidas. Onde há documentos incompletos, surgem narrativas alternativas. E onde há silêncio prolongado, surgem perguntas que ecoam por gerações. É possível que muitas dessas teorias estejam erradas. É possível que exageros tenham sido adicionados ao longo do tempo. Mas também é inegável que parte do que antes parecia absurdo, hoje está documentado, reconhecido e estudado abertamente. A própria história prova que a realidade, muitas vezes, supera a ficção. Stranger Things pode não ser um retrato fiel de eventos reais, mas funciona como um espelho distorcido, refletindo medos, projetos e decisões que moldaram o século XX. Um lembrete de que o desconhecido não está apenas em outras dimensões, mas nos arquivos, nas memórias e nas escolhas feitas longe dos olhos do público. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja se o projeto Montauk existiu exatamente como dizem. A verdadeira questão é: quantos outros projetos existiram e nunca chegaram a ser questionados? Porque enquanto monstros fictícios podem ser derrotados, verdades enterradas tendem a permanecer, esperando o momento certo para serem vistas. E talvez, assim como em Stranger Things, algumas portas nunca deveriam ter sido abertas, mas uma vez abertas, jamais podem ser fechadas novamente.